Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós estamos iniciando aí mais uma aula do nosso módulo de medição de variáveis industriais e hoje iremos falar um pouco aí sobre a unidade de variável, a unidade de medida, tratando-se aí sobre nível. Passamos trabalhando aí cerca de 8 dias falando somente sobre pressão, correto? Agora vamos passar aí cerca de 6 a 7 dias trabalhando aí com a variável nível. Então, aí dentro do módulo de controle de variáveis, nós já falamos sobre a pressão, já está ok. E hoje nós vamos tratar sobre o nível, que é uma grande variável muito utilizada no meio industrial, muito medida também. Qual que é a definição para nível? Nível é nada mais, nada menos do que a altura de um determinado conteúdo, seja esse conteúdo sólido ou líquido, dentro de um reservatório. Então, o nível, a única função de se medir o nível é medir essa altura entre o fundo ou o fim do reservatório e seu nível máximo ou mínimo de conteúdo que nós podemos ter, seja líquido, sólido e entrando no meio termo aí um pastoso também, correto? Como eu citei para vocês sobre a pressão, sobre a importância, o nível também tem uma grande importância no meio industrial, certo? Então, assim como a pressão, trata-se de uma importante variável, pois através da unidade de medição de nível, nós conseguimos avaliar o volume estocado de materiais em tanques de reservatório. Então, eu consigo dizer que eu tenho, por exemplo, aí, cerca de 80% de grãos dentro que eu posso trabalhar. Eu vou ter aí 90% de líquido, de matéria-prima para determinado processo. Então, é uma grande importância da variável nível. Outra coisa aí bastante importante sobre a medição de nível é realizar o balanço de materiais de processos contínuos, onde existem volumes líquidos ou sólidos de acumulação temporária, realizar reações e mistura. Então, através de nível, eu posso determinar que eu tenho que ter, por exemplo, 20% de cloro e 20% de um outro tipo de reagente. Então, através do nível, eu consigo fazer esse balanço entre os materiais em processos. E também aí manter a segurança e controle de alguns processos, onde o nível do produto não pode ultrapassar determinados limites. Eu vejo aí como uma das principais importâncias do nível é essa, é de manter segurança, que eu preciso de um determinado quantia, mas eu não posso ultrapassar aquela quantia e nem deixar chegar em valores mínimos também. Então, eu digo aí que é a grande importância, correto? Então, passando aí mais para termos técnicos, deixando as definições de lado, as importâncias de lado, a primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça de vocês que tratando de nível, que diferente de pressão, diferente de temperatura, de vazão, o nível ela não tem uma unidade de medida em específico. Então você pode utilizar, para o mesmo tanque, você pode utilizar a porcentagem, ou seja, o quanto por cento um determinado tanque pode estar cheio. Você pode utilizar a medição de nível em relação ao nível do mar, então você pode falar que um determinado líquido, um determinado sólido em um tanque está a 210 metros acima do nível do mar. Vocês podem falar que o nível de um determinado tanque está com 40 quilos. Então, o nível ele não tem uma unidade de medida em específico. E essa variável pode ser medida de diversas unidades de volume e massa. Locais onde nós vamos encontrar aí as medições de nível. A clássica aí que vocês já devem conhecer é a da caixa d'água. Muitos de vocês podem ter caixa d'água em casa. Vocês sabem lá que quando a caixa d'água esvazia, ou seja, está no seu nível mínimo, vocês não têm um fluxo para poder tomar o banho, para poder abrir as torneiras de vocês. E vocês sabem também que quando a caixa d'água se enche demais, ela transborda e ali eu tenho um desperdício do meu reservatório, do líquido do meu reservatório. Um outro local aí é onde vocês vão ter a medição de nível constantemente são nos tanques de combustível do carro de vocês, das motos de vocês, onde eu tenho
A medição ali é onde que se acabar o combustível, logicamente eu não consigo andar, então vocês têm que ter ciência o tempo todo de quanto combustível vocês têm para chegar no local de destino de vocês. E eu também não posso encher demais esse tanque, pois é um desperdício de dinheiro, de combustível. Lembrando que alguns automóveis também, eles têm um nível máximo no qual não pode ser ultrapassado, pois pode correr o risco de queimar alguns componentes. Se tratando de meios industriais, aí vocês podem encontrar também a medição de nível em usinas hidrelétricas, em caldeirarias, e é uma unidade de medida que eu posso dizer para vocês bastante, até mesmo simples de ser medida. Vocês podem ver que é um reservatório imenso desse aqui é simplesmente medido entre a diferença de nível a montante e a sua jusante, certo? Então vamos supor que eu tenho aqui 80 metros de parede, de barragem, então é simplesmente essa diferença entre o nível de montante e jusante, pode ser de 1 metro, 2 metros, é utilizado para comandar máquinas. Só que não é uma unidade, apesar de simples de ser medida, não é uma unidade na qual pode se desleixar. Igual eu citei para vocês, para proteção, a medição de nível ela é muito utilizada. Imagine com vocês, em uma situação como essa, a quantidade de água, de líquido que eu tenho a montante aqui, e se eu deixar esse nível passar dos seus limites máximos? Eu posso ter o estouro da barragem. Vocês trabalham aí, o pessoal que trabalha na Maracá, eles podem até deixar nos comentários do vídeo aí o quão importante é a medição de nível lá da barragem de rejeito de vocês. É interessante trocar essa ideia aí entre nós. E o nível ele é importantíssimo para a nossa segurança. A medição de nível, ela, igual eu falei para vocês, é basicamente simples para ser medida. E cada medição, cada utilização dessa medição, ela deve ser tratada cuidadosamente, pois nós temos duas formas de medir o nível. Ela pode ser feita direta e indireta. Eu coloquei aqui 3, foi um erro de digitação, mas são 2 modos basicamente, são os modos direto, ou seja, medição direta, e a medição indireta. Se tratando aí da medição direta, ela é aquela medição que tomamos como referência a posição do plano superior da substância medida. O que eu quero dizer com isso? É aquela medição na qual nós vamos medir o nível diretamente, seja utilizando visores, seja utilizando boias, é aquela que nós utilizamos unicamente e exclusivamente o nível para fazer a medição. E a medição indireta. Nesse tipo de medição, o nível é medido indiretamente em função de grandezas físicas tais como pressão, empuxo, radiações e propriedades elétricas. Então, a medição indireta, ela se dá através da medição de outras variáveis. Igual eu citei para vocês nas aulas anteriores, vocês lembram que eu falei que a pressão ela é uma unidade de medida muito importante, pois através dela eu consigo medir o nível, certo? Então, isso é um tipo de medição de nível indireta. Eu estou utilizando um tipo de variável para medir, estou utilizando a pressão para ser medida, mas através dessa medição eu consigo determinar o nível de um tanque, por exemplo, correto? Então, para hoje, era só essa introdução aí sobre a unidade de medida nível, certo? A variável nível. A partir de amanhã já começaremos a adentrar um pouco aí sobre os instrumentos, sobre cada aplicação de instrumento, se ele é indireto, direto, configurações de instrumento. Essa unidade, essa medição, essa variável aí, é uma variável simples, então creio que não teremos 8 dias diretos falando sobre nível, teremos aí 5, 6, ou no máximo 7 dias falando sobre isso. Mas eu quero que, apesar de fácil, eu quero que vocês tenham o compromisso com esses estudos, pois é fácil, mas é importantíssimo para a nossa segurança aí no meio industrial. Então fiquem com Deus e até a próxima aula.